Aí, então, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário de quem for assistir depois dessa gravação. A nossa ideia aqui é mostrar qual é a proposta de preparo, de retorno das dinâmicas de culto no Ministério Infantil, né, da Igreja Batista da Granja Viana, e também fazer uma reflexão, né, uma reflexão sobre a palavra, qual que é o nosso papel e como a gente pode ser usado por Deus para ensinar, para mostrar para as crianças quem Deus é, por meio de como ele se revela para nós, que é através da palavra principalmente. Então, eu vou compartilhar aqui um material, né, que a gente preparou. Nesse material também, né, além de trazer o plano que a gente tem para o Ministério Infantil, a gente tem uma introdução para a gente entender quem nós somos hoje, né, como nós nos comportamos, qual que é a nossa cultura, de onde nós viemos, né, criança até hoje, e quem são essas crianças que a gente encontra hoje na igreja? São os nossos filhos, mas são filhos de outras famílias, mas em que momento eles estão e como que eles enxergam o mundo? Porque cada geração tem os seus dilemas, os seus desafios. Então, a gente precisa entender a geração que a gente veio e a geração que é a deles, para a gente entender como é que a gente leva o evangelho para essa geração, que ela não tem nada a ver com a nossa, e é assim porque o mundo vai mudando. Que geração é essa que a gente tem hoje? E de onde nós viemos? Então, a gente tem essa introdução para quê? Para a gente poder entender o que a gente vai encontrar numa sala cheia de crianças que a gente nunca viu, né? Que crianças são essas? Que geração que elas vivem hoje? Quais os dilemas que elas passam? Para daí a gente entender como é que a gente vai encaixar o evangelho, né? Como é que a gente vai fazer essa transição sem querer levar uma verdade que serviu para a nossa geração e que hoje o mundo já não é mais da forma como a gente conduzia. O modo de contar, né? O modo de contar muda, né? O evangelho permanece como ele sempre foi, mas a maneira de contar, a gente vai se adaptando também. Jesus fazia isso, né? Quando ele apresentava a palavra para as pessoas, ele sempre, as parábolas eram muito disso, né? Ele trazia realidades que as pessoas conheciam, né? E para traduzir para elas, para ficar mais possível de entender quais são as verdades. O reino de Deus é como, e aí ele trazia vários casos, né? Tipo, a gente tem a parábola que o pastor Paulo até comentou no domingo, né, das sementes que eram jogadas, atiradas, né, a diversos solos e como elas se comportavam, que somos nós aí perante a vida e todas essas situações que vão acontecendo. Então, essa é a ideia, a gente também fazer uma reflexão dentro de nós, né, de onde nós viemos, para a gente conseguir olhar para as nossas crianças e olhar como elas estão hoje, né? Então, vou passar aqui o slide. Então, a ideia aqui é o IBGV Crianças, né, o Ministério Infantil da nossa igreja, as boas novas para uma nova geração. Certo dia, trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas. Mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Ao ver isso, Jesus ficou indignado com os discípulos e disse: Deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Então tomou as crianças nos braços, pôs as mãos sobre a cabeça delas e as abençoou. Marcos 10, 13. Então, gente, eu não sei se, pelo menos eu, com muitos treinamentos muitos não, alguns treinamentos que a gente já vê de Ministério Infantil que faz, muitas vezes a gente termina, esse trecho aqui é bastante conhecido, né, para quem é de Ministério Infantil, fica muito enfocado, às vezes, da questão de nós não impedirmos que as crianças se acheguem a Deus, né, para conhecê-lo.
e desse papel e dessa responsabilidade que nós temos para não impedir as nossas crianças, né? E as diversas formas que nós podemos impedir, seja num ensino não adequado, ou não reconhecendo as crianças no redor, que elas são parte do corpo também, enfim, pela própria, os diversos tipos de violência que podem acontecer com as crianças, são formas que a gente, de impedir, que a gente não deve fazer. Mas tem um ponto, né, nesse versículo que é importante, que eu acho que é o ensinamento que Jesus tem para nós, como filhos, né? Que é, eu lhes digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Então, esse como uma criança, né, nós não devemos impedi-las e, ao mesmo tempo, nós devemos ser como uma criança para que nós entremos no reino de Deus. Então, aí a reflexão que eu proponho é quais são as coisas que, no nosso relacionamento com Deus, nós perdemos esse lugar de criança diante dele, né? Que momentos das nossas vidas, que história que nós passamos aí, que a gente quis ser gente grande, no fim das contas, inclusive mesmo sem perceber diante de Deus. E, né, um exemplo que eu tinha comentado aqui, lembrado no texto falando com a Dora, né, que Jesus ele comenta, né, ele fala, né, quantas vezes que Deus quis acolher a gente debaixo dos braços, né, como uma galinha acolhe os seus pintinhos. Então a criança é essa, né, ela se deita no colo do pai sem esperar nada e com plena confiança, né? E essa plena confiança é o que a gente tem que ter e ensinar para as nossas crianças desde pequenas, que é essa plena confiança de poder se achegar ao pai, que elas podem fazer isso, para elas não perderem isso no decorrer da vida delas também. E elas precisam conhecer esse pai. Então, eu acho que essa reflexão aqui de essencial, a gente não devemos impedir as crianças, mas também nós devemos continuar sendo como crianças e ensinar as crianças que elas podem continuar sendo crianças diante de Deus, né? Com essa entrega irrestrita e absoluta nos colos do Pai. E a coisa mais linda é pensar isso, né? Que os discípulos estavam ali junto com Jesus e Jesus não falou, não, deixa, né? E tomou as crianças no braço, pôs as mãos sobre a cabeça delas e abençoou. E uma criança, para deixar alguém pegar ela no braço, Jesus era o amor puro, né? Não teve resistência, ele acolheu e as crianças sentiram esse amor. Imagina uma criança daquela ali, naquele contexto. A gente, inclusive, né? Uhum. Então, a proposta agora, oi, Tice, chegou ali, a gente fazer uma viagenzinha no tempo e a gente pensar na gente criança, né? Quem era a gente lá atrás, para poder ser essa criança de novo, com as nossas crianças, né? Então, um apanhado de coisas de gerações, algumas passaram por nós, outras são o pessoal um pouco mais novo, que já os millennials, né, que já viraram cringe também, né? A gente já era cringe já faz um bom tempo. Então, as coisas que a gente gostava, que é um universo diferente das crianças de hoje, algumas coisas permanecem, mas tem vários significados aí que passaram para a gente. E essa tabela é um estudo que foi apresentado, tem um livro, né? A gente tem vários conceitos de geração X, os baby boomers, né? Geração Y, e esse conceito de geração, ele foi criado nos Estados Unidos e é muito com o contexto da cultura norte-americana. E foi feito um estudo aqui no Brasil para contextualizar para nós aqui como estava o mundo aqui no Brasil em específico. E aí eu entendo que termina falando mais com a gente, inclusive. Então, a reflexão aqui é assim, em qual geração a gente está e qual foi a dos nossos pais, que eram as coisas que davam, ou é uma imediatamente anterior, ou duas, depende da diferença de idade. E, então, a gente teve aqui, por exemplo, a geração silenciosa, que era um comportamento conformista, ver essas tecnologias, sem grandes aspirações pessoais e profissionais, e o centro ali na família.
Se a gente pensar nessa época aqui, a gente tem Getúlio Vargas, entendeu? A gente olha a história, aquela coisa do Estado cuidando da pessoa, a pessoa vai trabalhar naquela empresa, vai ficar a vida inteira naquela empresa, né? Então, a gente vai entendendo comportamentos que as pessoas têm em função do contexto histórico, inclusive. A gente tem ali de 45 a 60 a geração empreendedora, né? A gente lembra do Juscelino, 50 anos em 5, né? Valorizam as conquistas econômicas, estabilidade, receosos à inovação. Embora tenha acontecido bastante, mas os valores ali estão muito relacionados a isso. Isso, gente, desculpa que a voz está meio assim, porque eu estou um pouco meio com bronquite, mas enfim, estou bem. A geração de 61, 81, ela recebeu nesse estudo uma denominação de geração reprimida, né? E por isso ela termina fortalecendo um viés ideológico forte para um lado ou para o outro, mas tem essa parte de ideologia como uma parte bastante importante de valores da pessoa, medo de mudança, foco no trabalho, em busca de prosperidade. Os nascidos de 82 a 2002 seriam a geração protegida, eles já não se importam com essa estabilidade, né, quanto a geração anterior, são mais criativos e engajados com causas sociais. E aí, a gente, às vezes, o pessoal falando, nossa, você está cuidando da geleira da Amazônia, mas não cuida do teu quarto. Tipo, umas conversas assim que a gente ouve, às vezes, dos pais mais velhos para essa geração mais nova. Mas tem um porquê, né? E os nascidos a partir de 2003, que seriam super protegidos, né? Que já nasceram com o digital na vida, né? Uma vez eu vi uma criança pegando uma revista física e apertando a revista para ver se mudava alguma coisa. Não mudava, porque ela está acostumada a fazer touch em tudo. Então, enfim, era a realidade, né? Então, tem a questão da vulnerabilidade muito forte, e ele trouxe esse conceito da geração VAR, do empate, né? Ninguém perde, e se eu perder, tem que provar. Então, tem o VAR, né, no futebol, não importa o que o juiz disse, o juiz podia estar errado, e a gente, ok, xinga o juiz, faz um monte de coisa, mas agora não, tem que estar certo, tem que, né? E no máximo todo mundo ganhou, ninguém perdeu, né? Então, essa questão da proteção do super protegido. E todo esse contexto histórico por trás dessas datas, né, elas formam o quê? Uma cosmovisão, né, que é a visão de um conceito aqui, visão de mundo, multividência, ou na forma original do alemão, que eu não sei falar, essa palavra bonita aqui, que é um conjunto ordenado de valores, emoções, sentimentos, concepções de natureza intuitiva, anteriores à reflexão a respeito da época ou do mundo em que se vive, né? Então, a gente tem uma bolinha ali com todos esses conceitos que estão no nosso universo. E quando a gente está falando de gerações diferentes, cada um tem a sua, seu modo de vida, que são influenciados por esse contexto, né, histórico. E muitas vezes a gente pode correr o risco de interpretar que esses valores, né, vigentes nessa geração, pelo contexto histórico, político, econômico, social, e todas as questões, elas interferem, inclusive, no nosso conceito do que é ser abençoado ou não, e do que o outro está fazendo certo ou não, por conta desses valores, e certo no sentido bíblico, inclusive, né? E a gente termina, às vezes, saindo desse contexto da palavra para falar da minha visão de mundo, que é a referência correta de Bíblia, muitas vezes. Então, a gente termina tendo várias pessoas, cada uma com uma geração com seu embate. O problema é quando acontece esse tipo de coisa aqui, né? Aí não consegue, não funciona. Não sei se todos conhecem aqui essa terminologia do mundo VUCA. O VUCA uma abreviação em inglês, né? Que é um mundo que é volátil, as situações de 80 até 2000, seleção de 2010, é um mundo volátil, as coisas vão mudando e se alteram muito rapidamente, incertos, né? Você vai num caminho, você não sabe o que vai acontecer ali pela frente. É complexo, a própria internet, né, torna essa complexidade muito grande, né, tem várias faces aí acontecendo, e a ambiguidade, uma coisa que pode parecer boa, não necessariamente é totalmente boa,
né? E vice-versa. Um primeiro olhar é ruim, mas se você olhar mais profundamente, nem tanto. E aí entra muito essa questão de o que é certo, o que é errado, às vezes, né? Porque fica tudo muito ambíguo. Então, a gente cresceu nesse contexto do VUCA aqui. Só que chegou 2020, né? E o conceito do tempo, né? Bagunçou tudo que a gente estava esperando mudou. E surgiu uma nova terminologia pela mesma, né? Também para descrever esse contexto atual, que o VUCA ele acabou, ele virou BUNny agora. O que é esse BUNny? Brittle, que é no sentido de frágil, de quebrável, fácil, né? Como uma casca de ovo. Ansioso, não linear e incompreensível. Então, as nossas crianças elas estão crescendo nesse contexto. É frágil porque as estruturas se rompem com facilidade, como uma casca, né? Então, às vezes eu tomo uma escolha e a consequência disso pode ser irreparável. Por exemplo, se a gente olhar para a pandemia, eu não devia ter saído de casa porque, de repente, eu peguei a Covid, né? Se eu não tivesse saído. Então, uma escolha pode alterar vários caminhos e ser irreparável. Ansioso, que os padrões não se repetem, a questão de rede, eu preciso de X curtidas e não teve ninguém veio, ninguém, enfim, né? E o risco que vem de cada decisão tomada, porque às vezes, de repente, uma informação pode ser mal interpretada e aí você perde o controle daquilo porque é rápido. As mudanças não são sequenciais, né? Se antes era ambíguo e incerto, agora não é nem linear mais, não tem mais lógica necessariamente, e por isso fica incompreensível. Então, a gente não sabe que desdobramento vai vir disso, né? A gente tem agora a vacina, de repente, variável, né? O que eu faço com isso? Não sei, né? Então, esse é o mundo que a gente está situado a partir de agora. E as gerações, aí voltando naquela tabela anterior, como elas estão se comportando nesse contexto BUD. As pessoas que nasceram de 22 a 45, que eram mais conservadoras em relação a grandes mudanças e tudo isso, agora o pessoal está todo mundo no WhatsApp, falando com os amigos, né? Teve uma mudança de comportamento nesse mundo BUD, porque como eu precisava estar cuidando da minha família, viajando, eu não posso mais, eu quero ter a rede para ter contato com as pessoas com quem eu gosto. Então, teve esse comportamento. E elas estão dispostas a contribuir em prol da sociedade. Se eu tenho uma compra, eu tenho um produto, né, nessa pesquisa que foi feito... perdão. Um produto que, de repente, tem alguma causa social, ela está disposta a pagar mais se, de repente, acreditar naquela causa. A geração empreendedora... Olá, pastor. Olá. Que valorizava as conquistas econômicas, né, os bens e tudo isso, e elas, nesse contexto atual, ela fica preocupada com a proteção financeira no futuro, porque já está com a idade mais avançada e o que vai ser no cenário de estabilidade econômica. A geração reprimida, que a maioria de nós aqui, né, olhando para quem está conectado, fica preocupado com os filhos, com as relações pessoais, com o trabalho, com saúde, com os pais, né, com os riscos envolvidos. A protegida, que antes eram mais criativos e não se importavam com estabilidade, mudaram o olhar e começam a se preocupar com o futuro econômico delas, né, e com as consequências das escolhas sobre os objetivos das vidas delas. E aí, e as nossas crianças, né, que esse é o nosso foco aqui, todas as anteriores. Por que isso? Essa frase, eu não vou ler todos os trechos, toda a frase inteira, mas o que acontece? As crianças, elas estão dentro de casa com a família toda e elas estão vivenciando todas as angústias e dilemas e situações que toda a família das gerações anteriores estão presenciando. Então, elas terminam, elas estão imersas nas tecnologias, como todos ficaram, elas estão compartilhando os valores que todos têm e, ao mesmo tempo, eles também ficam preocupados com as mesmas coisas que todas as gerações anteriores ficam. Então, assim, você fala, meu Deus, né? Essas são as nossas crianças nesse contexto. Se a gente tem todas as nossas preocupações, aí vamos lembrar de como era a gente criança, né, naquele túnel do tempo, qual era o nosso olhar, né, do que a gente aprendeu, do que era importante, do que eu tinha que olhar, do que
de risco que eu tinha, tem uma carga bem grande, né, aparentemente, aí nas nossas crianças. Então, a gente precisa entender a bolha de onde nós viemos, né, dessa característica aqui do VUCA que a gente colocou, e com os valores que nós aprendemos dos nossos pais, e a própria palavra diz que a gente tem que aprender a abandonar esses valores e despertar, porque é um novo nascimento para os valores do reino, para a gente estourar essa bolha nossa, que a gente pode ter, que torna, não é para, a gente não tem como abandonar, mas a gente tem que ter ciência, né, dos vieses que nós temos, para a gente conseguir entrar na bolha, né, essa bolha aqui que a gente tinha falado, das nossas crianças, para não ter esse choque. Porque senão a gente pode gerar mais conflito e não passar as boas notas. Né? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, eu vim da geração reprimida. Então, qual que era o meu comportamento como criança, né? Como que era o Cláudio criança e os meus pais? Bastava que minha mãe me olhasse ou meu pai, que eu já ficava em silêncio. Eu já não falava nada, eu já não dizia, mesmo que eu quisesse algo. Se alguém me oferecesse alguma coisa, eu não aceitava, porque minha mãe já tinha me dito que não. Então, esse comportamento permeava todo o meu relacionamento com o mundo. E aí era a criança que, se chegasse na igreja para fazer alguma coisa, se a criança quietinha, que não ia falar uma palavra, que não ia dizer o que entendeu, não entendeu, ia concordar com todo mundo, porque eu vinha de uma geração reprimida. Só que hoje, se eu entro numa sala para ensinar o evangelho para uma criança que não vem dessa geração reprimida, em que na casa dela ela está vivendo uma outra fase, eu não posso exigir dessa criança ou ficar cobrando dela um comportamento que eu tive, porque isso foi a minha geração. Então, eu não posso olhar para uma criança hoje numa sala e esperar que ela tenha um comportamento de uma criança reprimida, que foi a minha geração. Ela está vivendo um outro momento. Hoje ela é uma criança extremamente digital. Eu também não posso desconectar essa criança 100% do digital, porque eu vou estar ferindo a geração dela, o processo que ela caiu. Aí eu preciso entender essa geração onde ela está hoje e entender como é que eu me conecto com tudo isso. Como é que eu mostro para ela que o evangelho, ele não tem limites, mesmo com as mudanças de geração. Então, essa noção de onde eu parti e como as crianças estão vivendo hoje, ela é importante para isso, para a gente não entrar numa sala e pensar, ninguém quer nada aqui, ou a criança é irresponsável, ou a criança é dispersa demais. Ela não é dispersa demais ou reprimida demais. É a geração que ela vive hoje. Ela vem de um contexto muito diferente do que foi o meu. E aí vai variar da idade do professor, conforme a geração que ele veio. Então, a gente precisa ter esse cuidado para não gastar, às vezes, muita energia querendo trazer a criança para um comportamento geracional. Né? Nosso foco é o evangelho. Não é ficar colocando a criança em caixinhas de comportamentos geracionais, mas precisamos entender esse movimento para não sofrer tanto com esse compartilhamento de gerações, né? Para não virar um conflito, e sim um complemento. Exatamente. E, ao mesmo tempo, o cuidado, né, do olhar para nós e o que é visão de ser abençoado, né? Então, essa é uma outra coisa que também termina influenciando para a gente não olhar para o evangelho, né? Esse é o norte. Então, só uma brincadeirinha aqui do que a gente veio, né? Tipo, lembra do jogo da galinha atravessando a rua? Que tinha do Atari? O que eles têm agora é um negócio assim, totalmente digital, rápido, dinâmico, é com piada, é com tudo acontecendo ao mesmo tempo. E aí, na sala de aula, a gente vai encontrar o quê? Uma criança atravessando a rua, esperando a faixinha dela para passar de um lado? Não, é esse caos mesmo. E faz sentido. Para a gente parece caos, mas não é. Faz sentido. É a geração deles. Hoje, por exemplo, né, eu vejo o meu caçula, ele está jogando, no celular está passando uma série, e ele ainda conversa com a gente ao mesmo tempo. E acontece. E ele capta as três coisas ao mesmo tempo. Você vê como a geração muda. E aí eu não posso agredir essa geração, falar, não vai assim, não, calma.
Deixa eu observar se ele está entendendo, se ele absorve esse conteúdo dessa forma. E como eu intervenho. E como é que eu vou intervir para construir dentro desse que parece um caos para mim? Porque eu venho de uma geração reprimida. É muito diferente dessa geração hoje, que ele tem o celular com uma série, a TV, o jogo, e ainda conversa com a casa. Então, assim, entender essa transição é importante para a gente poder navegar numa sala de aula, entendendo essa criança e levar o evangelho para ela. Exato. Então, aqui fazendo um comparativo, né, do que a gente tinha visto desse mundo VUCA, de onde nós viemos, a geração de todos os professores, não só os reprimidos, mas também os protegidos, né, que nós temos também professores e auxiliares que são da geração seguinte da década de 80. E então nós temos um ministério que veio do VUCA e as crianças que estão num BANI. Estamos todos imersos no BANI porque a gente está vivo, né? Então, mas de onde a gente foi formado. Então, ficar atento a isso. Muitas vezes são perspectivas que são diferentes e que a gente tem que conversar, né? Se colocar no lugar do outro para entender. Mas independente ok, somos diferentes, vemos o mundo de forma diferente, tudo muda, né? Tudo é cíclico, né? Eclesiastes mesmo coloca isso, né? Vai voltando, vai mudando. Mas no fim das contas, né? Cristo é a resposta para crianças de todas as idades, as crianças de hoje, nós como crianças, né? Que nós fomos e que crescemos e que viemos com esses valores todos e que nós como crianças também nos deitamos no colo do Pai. Então Jesus, ele é a resposta para tudo isso, né? Porque ele irradia a glória de Deus e ele a expressa de forma exata que Deus é. Se eu quero conhecer a Deus, eu preciso conhecer a Cristo. Então, como resposta para todos esses conflitos, né, de cada uma das gerações e que a geração das nossas crianças termina absorvendo pelo contexto de pandemia, que está todo mundo dentro de casa, e todo mundo conversando e elas ouvindo o que está acontecendo no mundo e as notícias e tudo isso. Né? E eu, nesse contexto todo, Cristo é a resposta. Ele expressa quem Deus é. E o que a gente tem trabalhado, o Norte, né, durante esse ano agora, desde o começo da pandemia, trabalhando com as crianças, no projeto que tem acontecido, né, o João 3,16, que é o versículo de base, né? Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa verdade, né, nesse mundo tão quebradiço, inconstante, ansioso e etc., né, essa é a verdade que tem que estar no coração, que a gente tem que passar para as nossas crianças. Então, por isso, o ensino todo está embasado no que a gente tem feito. Na sériezinha, né, que o Thomas, nosso narrador, que ganhou um avatar aí de boneco, um panorama bíblico, porque como Cristo é a verdadeira expressão de Deus, né? Se a gente quer conhecer a Deus, nós temos que conhecer a Cristo, nós temos que conhecer, e Cristo é a palavra, né, que se revelou. Então, um panorama bíblico, ensinar para as crianças a palavra de Deus, elas saberem manusear, do que se trata, como Deus construiu a história dele e através da história, né, de redenção que Deus construiu, ela entender que Deus me ama. Essa história ele construiu e essa história se aplica a mim. Então a gente precisa contar para as crianças, elas precisam entender a palavra de Deus. E também qual que é a nossa identidade em Cristo, né? Porque se tudo muda, tudo é tão incerto, tão inconstante, e eu nesse contexto, quem sou eu? Eu sou o quê? Filho e filha amada de Deus. Então, esse é o norte nós entendemos que nós temos que passar a ensinar para as nossas crianças, para elas terem esses alicerces e conseguirem andar pelo mundo com todas as inconstâncias que existem. Né? Gente, se alguém tem algum ponto, pergunta, por favor, comente. Pode adiante? Também. E aí, no presencial, como que vai ser? Né? A gente tem aqui o Thomas recebendo as crianças já. O que nós pensamos? A gente tem hoje as salinhas principais, né, de 0 a 3 anos, e o que a gente termina vendo muitas vezes? As crianças elas têm diversos brinquedos, recursos que chamam a atenção,
E para o professor, né, que está ali, ele não é simplesmente vou cuidar da criança que está aqui, o pai, para não atrapalhar o pai e a mãe, enfim, a família, a acompanhar, assistir o culto, né? Então, na verdade, ali é um ambiente de culto também, é uma oportunidade da gente mostrar para as crianças já a palavra desde pequeno. Então, às vezes o professor está ali e ele quer ensinar, só que a criança está brincando com o boneco do, sei lá, Power Ranger, nada contra o Power Ranger, não é isso, mas enfim, ela está com alguma coisa se divertindo, está ali com aquele elemento, e você tirar aquilo da criança para colocar algum ensino, fica difícil. Então, a gente pensou do quê? Nós temos brinquedos na sala, elementos que sejam novidade para ela e que não acha assim facilmente. Eu não tenho nem na minha casa, não tenho na casa do amiguinho, né? Vai tornar um ambiente, um espaço especial. Com quê? Com brinquedos ali que remetam à Bíblia. A gente vai vendo já no slide seguinte. 4 a 6. 4 a 6, a gente pensando até nas crianças agora, imagina dentro de casa, normalmente não tem irmão, ou quando tem irmão tem pouco, né? Tem mais um. Então, as crianças precisam brincar, trocar, né? Então, e a série do Deus Me Ama, né, que tem os fantoches e tudo, seria um gancho para brincarem quê? Juntas de fantoches, figurino, teatro, põe a roupa, vamos contar a história, vamos ensinar a história, né? Vamos brincar de fazer essa história. E os 7 a 9, eles são normalmente mais manuais, olha o Davi, né, com os desenhos lá, deixar desenho o dia inteiro, né? Você falou, a Fran também gosta muito de fazer. Então, materiais para eles construírem a história que eles vão ver, né? Do episódio Deus Me Ama. E o 10 a 12, como eles já estão mais digitais, já são mais autônomos, vão ser criadores de conteúdo. A gente já estava meio que trabalhando isso antes da pandemia. Então, essa seria a estrutura de culto que nós pensamos para conduzir com as crianças. Então, como eu comentei, os pequenininhos teriam elementos, brinquedos que eles conseguiriam definir, vão brincar, né? A criança brinca, o aprendizado é pela brincadeira, né? Mas com coisas que vão ter uma oportunidade do professor ensinar e falar da palavra e falar do amor de Deus através dessas histórias com esses brinquedos. E aí a gente pesquisa, tem uma série de coisas que a gente já viu e do que pode ser feito para não ter esse corte, né? E ser divertido e ser diferente, né? Opa, assim, aqui. E aí as outras turmas, né? E aí aqui a criança vai estar brincando, né? Vai ter história, vai ter vários elementos e as coisas vão acontecendo. Já nos maiores a gente conseguiria fazer um ciclo e esse ciclo colaborativo é muito do corpo, né? Um cuidado de um com o outro, dos maiores com os menores, da entrega do menor para o maior e junto nós estamos produzindo e estamos evangelizando uns aos outros, né? Então, a gente teria um ciclo numa primeira semana, a turma do 7 a 9, que são aqueles dos concretos, né? Eles construiriam a história, os elementos da história. No 10 a 12, eles produziriam a história em forma de conteúdo, é uma das formas de fazer. O 4 a 6 é brincar com esses elementos que foram produzidos, inclusive pela turma do 7 a 9. Eles iam receber isso para fazer os teatros e fazer tudo isso. E na semana seguinte, tanto o 7 a 9 quanto o 10 a 12, eles observariam o que os pequenos foram aprendendo. A gente pode filmar, mostrar para eles, olha só que legal que os pequenininhos aqui interagiram e aprenderam com as coisas que vocês mesmos produziram, né? E nisso vai fixando as histórias. Então, o 7 a 9 aqui algumas ideias, né? Tipo, eles adoram Minecraft, caixinha, essas coisas todas, sei lá, pegar caixa de todinho, fazer os personagens da história com elementos, massinha, com coisa simples, bonequinho de papel, enfim, alguma coisa que sejam elementos concretos para eles reproduzirem da história que vai ser ensinada com base na contação original do Thomas, que são vídeos curtos, né? Como o pessoal já pôde ver. E a turma dos maiores tem a produção do vídeo. Eu coloquei aqui esse, deixa eu mostrar para vocês, só para ter como referência. Deixa eu colocar o share. É um ritual com as crianças, inclusive share sound.
Então, aqui. Só que a gente Você fez- quer ficar bonito? Isso aqui foi feito antes da pandemia, tá, gente? Na sala dos maiores. Eles adoravam. Nas fotos do Instagram, compre agora os nossos carros. Este daqui vai fazer você ganhar muitos seguidores e todos vão gostar de você. Fazer você virar um deus. Não é nada disso não. Quando Jesus entrou em Jerusalém, veio montado em um jumentinho, que nem o profeta Zacarias tinha dito. Jesus, sim, era o Todo-Poderoso, e ele não precisava de nada para provar que era filho de Deus. E nós precisamos ser humildes, assim como Jesus foi. Então, opa, desculpa. Não é esse. Não é esse não. Isso aqui é o 2. Acho que é esse aqui. Desculpa, gente, vai dar tudo certo. Aqui, pronto. Então, teve a contação ao ensino bíblico, né, que foi a base, e eles depois contaram a história de uma outra forma. Então, termina concretizando o que eles aprenderam aí e ensinando, inclusive da forma deles. Com o quê? Com os elementos que foram construídos no concreto com a outra turma. Com eles também. E aqui. Os pequenininhos, como eu tinha comentado, né, eles brincariam com os elementos que foram criados, os outros assistiriam também o que os maiores produziram, e brincariam também com brinquedos com a temática bíblica, com teatro de fantoches, eles recontariam as histórias da forma deles e também precisam desse concreto muito forte. E teatro, né? Que é uma coisa também bem legal para crianças menores, de boa roupa, de vestido, eu virar o personagem. Então, e aí na semana seguinte um react, né? Vamos ver o vídeo, o que aconteceu, como foi, o que aprendeu agora, vamos para o ciclo seguinte. Então, a gente teria essa troca entre as crianças todas, e não uma sala e outra sala e outra sala, mas todos eles construindo, crescendo juntos, né? Na palavra e cuidando uns dos outros. Então, o que nós pensamos? Os ministros infantis do Ministério Infantil, eles estudariam esse tema, né? Da semana seguinte, tem os vídeos também que ficariam disponibilizados, apresentam, ensinam, facilitam a brincadeira conforme a idade e aplicam a história bíblica na vida também, né? Porque com cada história em nós, como que nós seríamos, como nós reagiríamos, como nós nos vemos nessa história, o que Deus ensina para mim, como Deus me ama, que eu aprendo nessa história. E a gente precisa de uma parte também de apoio, né? A gente falou dos diáconos aqui infantis, para quê? Para preparar o material de apoio para a semana, né? Para os professores também chegarem e conseguirem desenvolver a atividade aí com mais agilidade, focado de fato no ensino para as crianças, né? E para preparar esse momento de partilha do lanche, que o lanche é um momento bem importante, né, não, Jafé? A gente já vou falando disso. Depois que eu aprendo tudo, o lanche é muito importante. Então, e as famílias, né? O que as famílias fariam? O que a Bíblia nos diz, né? Ensinar no caminho, né? Então, ensinar no caminho é aprender junto, refletir junto sobre a palavra, o que você teve, o que você fez, o que você aprendeu, junto no caminho. E, mesmo quando não envelhecerem, não se desviarão dele. E o outro versículo aqui de Efésios, de referência, que eu coloquei também: pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquem com disciplina e a instrução que vem do Senhor. E a instrução que vem do Senhor, não é a instrução que a gente veio, do que a gente entende que é certo, do que a gente aprendeu com os valores que foram influenciados pelo nosso contexto, dos nossos pais, né, que Jesus veio para nos libertar de tudo isso, realmente para que a gente possa ensinar no caminho, na instrução do Senhor para as nossas crianças. Então, o esquema de retorno que nós pensamos, numa primeira semana, na volta, para a gente preparar esse retorno, a gente começar com os maiores, né, para contextualizá-los e já fazer esse preparo para o retorno do 7 a 9, né, porque, afinal de contas, eles são os mais responsáveis.
né? Na semana seguinte, a turminha do 7 em diante, para receber os maiores recebendo os menores nessa história, né? De contar, de construir junto. Na semana terceira, essas mesmas crianças juntas para fazer o piloto do vídeo, né? Para elas aprenderem essa dinâmica. E na quarta semana, já com os menores, com o início da rotina. E do 0 a 3, a gente precisa da equipe também disponível para receber e acolher as crianças. Então, a gente pensou nesse cronograma. A gente divulgou, né, a convocação no fim de semana. Hoje a gente está tendo esse encontro pelo Zoom. A gente vai disponibilizar o link para as famílias e para os professores. A gente pede o retorno do pessoal para a gente ter uma prévia de equipe, de escala, né, até o fim do mês, né, de que idade que gostaria, que entende que tem mais habilidade para trabalhar, para ensinar. Perdão. Os recursos materiais que vão ser necessários para a gente fazer o ensino com essa estratégia. A gente providenciaria durante a primeira quinzena de agosto, e na segunda quinzena de agosto, a organização do espaço para isso. Então, a gente teria no dia 11 um piloto, os professores iam brincar de fazer a dinâmica do culto, para ficar claro para todo mundo, e no retorno do dia 12, com aquela primeira semana com os maiores, né? E, por hora, a gente pensa em seguir com o IBGV juntinhos, pelo Zoom, até essa nova avaliação, porque nem todas as famílias estão indo, e já está acontecendo essa dinâmica, então a gente continuaria com isso em paralelo. Essas datas são as datas previstas, né? A gente vai acompanhando e atualizando à medida que vai avançando, tanto no plano, quanto a questão da própria pandemia mesmo, de gráficos, enfim, né? Com o início das aulas para a gente decidir, mas pelo menos esse seria o corpo aqui da ideia, com os prazos mínimos possíveis para a gente se preparar para o retorno e a gente entrega para o Senhor, né? Bom, E como a gente tem na sala, né? Cada sala a gente teria pelo menos 2 papéis, um professor e o diácono, que é aquele que dá o suporte para o professor. Por exemplo, nas salas menores, as crianças elas não vão ao banheiro sozinhas, alguém tem que ir lá e buscar o lanche, às vezes você precisa de alguém para ajudar o professor enquanto ele está explicando. Se tem alguma criança muito fora da caixinha, fazendo barulho demais, tem que ter alguém para lá intervir, para construir o silêncio, para retomar a ordem. Então, de início, aquele que não se sentir preparado para ser professor, ele entra para observar, né, e aprender com quem estiver dando aula. Então, ele teria um papel de diácono, até que se sinta preparado para dar aula. Então, para qualquer desafio, vai haver um preparo anterior. Quero dar aula, mas ainda não estou preparado para isso, vai ser treinado para dar aula. E como é que eu vou ter esse treinamento? Eu preciso começar como diácono, pelo menos. Porque eu já vou entender qual que é a dinâmica dentro de uma sala. Como é que funciona aquilo? Como é que o professor começa a aula? Como que ele direciona as crianças? Como é que ele passa esse conteúdo? Então, você pode começar, se já te sentir preparado, tiver uma experiência, tiver alinhado com o material do Deus Me Ama, você começa dando aula. Passa por uma conversa com a gente e você começa dando aula. Ou não, olha, eu quero entender melhor esse programa, eu quero entender como é que é essa dinâmica de dar aula nesse modelo. Começa no papel de diácono, que você vai poder observar, apoiar o professor em coisas que parecem simples, mas faz muita falta. Se você é professor e está sozinho numa sala, é muito difícil você manter o controle da situação o tempo todo. Imagina eu estou explicando um tema para a criança e alguma criança fala, quero ir ao banheiro, eu vou ter que sair e largar uma sala vazia, eu não posso fazer isso. Então, pode ter... E por segurança das crianças. E por segurança das crianças. Então, a gente tem esses 2 papéis mínimos dentro de uma sala. De não ter um professor sozinho e sempre ter alguém para suporte. De repente, uma criança precisa voltar com os pais, precisa descer, ou seja, a manutenção básica. Mas é muito rico para você aprender a dar aula, aprender a como conduzir uma turma. E a gente vai aprendendo junto, porque é um método Sim. novo, né? Seria uma estratégia nova aí de trabalho também, de culto, com as nossas crianças, né? E a partir da experiência que a gente está tendo aí durante a pandemia.
Ah, enfim, alguém tem algum ponto, dúvida, pergunta, reclamação? Eu reclamo da minha tosse, tá horrível. Acho que é isso que a gente tinha para apresentar. E é isso, então, quem puder dar o retorno, né, de que turma pensa que pode colaborar para a gente já começar a preparar a escala e os treinamentos e o preparo, que vai ser importante, a gente vai precisar de braço, né? Braços, ideias e tudo isso para a gente começar a preparar esse retorno, se Deus quiser, em breve. Então, a gente vai divulgar um calendário para todos que estão aqui, né? E a gente vai mandar esse calendário para todo mundo, e aí vocês avaliam a agenda de vocês, de quando vocês conseguiriam começar a caminhar com a gente nesse trabalho, se lá desde o planejamento, se já na fase de para dar preparação aula, do espaço. Preparação do espaço, sabe? Em que fase eu consigo começar a participar. Ideias, né? Porque a preparação do espaço é um espaço novo para a nova dinâmica. Ideias também, e para a gente começar a construir uma escala para as aulas propriamente, né? Então, tem espaço para trabalhar desde o planejamento, né? A gente vai lá, vai rever o espaço, vamos pesquisar brinquedo, desde essa fase bem embrionária, a partir de agora, até, olha, estou junto a partir dessa data e a gente vai entrar, eu vou entrar também para dar aula para os alunos, ou eu vou entrar como o diácono, sabe? Eu vou entrar como apoio, depois eu passo a dar aula. A gente vai mandar esse cronograma para vocês, já com um convite, um apelo, participem. A Tícia já falou ali que não tem experiência, mas eu também não tinha, não. A Norma que me pegou. Eu também não tinha. Eu também. Quando eu comecei como assistente de sala também. Então, Fazia uma bagunça lascada. Fazia uma bagunça, até hoje faço. Então, assim, meu papel era bagunçar, suporte. Mas aquilo ajuda muito o professor, e ele precisa desse apoio dentro de uma sala. Não é menos. Entendeu? Então, não é menos. Você pode ter uma sala com várias crianças com necessidades ali que você vai conseguir atender. A Débora já me ajudou tanto também, não, né? A própria Simone também. E sabe? E a gente vai aprendendo. Muita coisa a gente pega fazendo mesmo. Davi, o Nicolas e a Nicole numa sala, quem já pegou os três juntos sabe que tem que ter um jogo de cintura, mas eu consegui dar foi ali que eu aprendi, na verdade, né? Porque é difícil você entrar sabendo já, só quem tem experiência mesmo de dar aula em sala, não é o meu caso. Mas ali, convivendo ali, eu acho que o mais importante é a gente querer, né? Ter vontade, que aí Jesus ajuda também bastante. Pode contar comigo, viu, Érica? E a gente pensa, às vezes, que você fala, não está entendendo nada, você faz uma pergunta, a pessoa responde tudo, né? Exatamente. Aquilo que foi falado, que você fica no celular, na televisão e ao mesmo tempo prestando atenção na conversa do pai e da mãe, é fato, direto. Eu me surpreendo com isso o dia inteiro com o Davi, é impressionante. Ele está vendo uma série no tablet, está jogando no celular e conversando com o outro no outro, e mesmo assim está prestando atenção no que o pai e a mãe estão falando. Fala alguma coisa, opa, como é que é, mãe? Nossa, é surpreendente isso mesmo. Essa compreensão desse momento deles, que é da geração deles. Quando a gente encontrar essa situação dentro de uma sala, a gente vai encontrar. A gente não precisa ter uma reação, larga isso, larga tudo, presta atenção só em mim, quietinho. Não. Não é por aí que a gente vai construir um relacionamento com eles, né? A gente tem que brincar junto. A gente tem que brincar junto. A gente pode ter o controle, olha, menos, guarda o filminho, mas já a gente vai ter um filminho para você. Não esse do celular, a gente tem outro melhor. Sabe esse joguinho que você tanto quer jogar? A gente tem um joguinho cristão melhor. Então, a gente não mata a geração, a gente não briga contra ela. A gente traz uma perspectiva para ela.
Então isso é importante. Por isso que esse entendimento de geração é válido a gente ter. Se Com enxergar, certeza. não é o meu a referência também. A referência é Cristo. Sim. Legal. Já pega comentar alguma coisa? Então, Érica, boa noite. Boa noite, pastor. Tá. Boa noite, Paty. Assim, eu até falei com o Marcos aqui, vamos arriscar, né? Eu nunca trabalhei com as crianças, mas acho que pode ser diferente, né? Eles são muito diferenciados, né? Essa geração aí, que nem você falou. Até vou daí talvez incentivar a Anabela a trabalhar comigo, porque ela está num processo que ela não sabe se ela fica no D11, 12, ou se ela vai para adolescente, ou se ela não vai em nenhum. Então, pelo menos assim, acho que também dou incentivo para ela de, vamos fazer junto, filha, vamos ajudar a ensinar. Assim, ela acho que abre um pouco os ares dela. Legal, porque ela fica de auxiliar como mais velha, né? Responsável, o que conhece já Então, os outros, porque mas tem acaba o que ela lúdico que é fica... muito importante para ela ainda. Né? Pois é, acaba que ela fica na sala junto com a Francesca, e aí uma gela a outra, assim, sabe? Elas ficam nessa confusão aí, a Francesca quer predominar, a Anabel fica braba e acaba se recolhendo e não fazendo as coisas. Então, a gente consegue, de repente, mudar um pouco isso. Eu acho que É a essa nossa divisão... jornalista. Ticiane, eu acho que essa divisão ela é necessária para justamente firmar esse momento da transição da idade. Então, por exemplo, a Francesca está no momento, a Anabel está no outro. E quando são irmãs assim, é difícil realmente. Mas quando por exemplo, se tiver lugar na igreja onde elas possam servir nos seus lugares, isso vai fortalecendo essa passagem, né? E ajuda também. Isso, com certeza. E eu acho o seguinte, gente, é uma construção, isso aí a Érica e o Cláudio estão trazendo essa proposta. Nada disso vai acontecer se não tiver o empenho e o ânimo de vocês. Né? E eu acho assim que é um momento que Deus está nos dando muito especial. O departamento infantil é um lugar de lançar muitas sementes. E quanto mais sementes nós lançarmos, mais nós vamos ter a possibilidade de colher. E de lançar no coração do filho de vocês, mas no coração dos filhos de outros. E, assim, eu acho que a Granja Viana, ela tem passado por algumas crises que até tem saído na TV aí, né? E assim, a gente tem uma oportunidade dada por Deus para sermos instrumento de Deus para as crianças aí da região, né? E eu estava falando com a Érica ontem com o Cláudio sobre o seguinte: quando nós somos fiéis, os nossos filhos eles vão seguir os nossos passos. E quando os nossos filhos veem a nossa fidelidade a Deus, é isso que eles vão ter no coração deles. Eu sempre lembro da história de um homem que o pai dele era cristão, ele foi criado nessa família e depois ele foi viver a vida dele, se foi viver a vida dele longe de Deus. Aí ele disse que um dia Deus falou com ele na igreja, numa pregação, e ele voltou. E sabe qual foi a lembrança dele? É que todas as vezes ele via o pai dele de joelhos orando num banquinho. Ele já é um senhor, já é avô, o pai dele morreu. Ele pegou esse banquinho, mandou reformar, pintar bonitinho, e ele disse que ele tem na sala da casa dele como referência. Então ele falou: olha, meu pai falava, fez muitas coisas, eu estudei muito, mas a lembrança de meu pai é a fidelidade dele a Deus. Então, servir para nós também é uma possibilidade de colocar no coração dos nossos filhos essa fidelidade a Deus. Então, quando as meninas estão vendo o Marcos e a Ticiane servindo, quando o Léo e o Dan estão vendo esse ambiente da casa da Érica e do Cláudio,
quando o Davi está vendo a Simone e o Marcelo. Então, isso é uma inspiração para eles. E isso está gravado no coração deles. E nós precisamos colocar essa semente de fidelidade, assim como também incentivar outros pais nisso. É uma oportunidade que Deus está nos dando. E eu vejo esse ministério sendo uma bênção cada vez mais intensa e profunda para o coração das crianças da nossa comunidade e das crianças que vão chegar. Esse ambiente preparado, pensado, organizado, eu sempre digo que tem que ser um lugar onde as crianças desejam ir. Então, assim, chegar domingo, as crianças ficam falando, não, a gente precisa ir. Mais do que os pais levarem as crianças, é as crianças levando os pais. Então, por isso que essa questão de estrutura, tenho falado com a Érica e com o Cláudio, a gente quer construir essa estrutura junto, com a ajuda de vocês, de outros pais, que elementos nós usamos, que cores, como é que a gente pinta isso aqui, levar os nossos filhos para construir esse ambiente junto. É um ambiente deles, né, que a gente vai construir junto. Entendeu? Então, fico muito alegre com essa possibilidade da visão aí. Vou abaixar assim para ver o Davi, que ele estava ali por cima. A gente abaixa assim. Nossa, dá flash. Rapidinho. Rapidinho. Aí, Simone, você fica comprando essas camisas de flash para ele, depois você reclama que ele está muito rápido. Cara que é, viu? A camiseta sua do The Flash é pijama, é o pijama dele. Para dormir rapidinho, né? Para dormir rapidinho. Pois é. A Dora está falando que pede desculpa que ela está deitada porque ela está precisando por causa da recuperação da cirurgia. Manda beijo para ela. Tá bom. Eu mando. Beijo, Dora. Boa recuperação para você. Hoje a gente está gravando, a gente vai compartilhar aqui o conteúdo, a apresentação, as datas. E oremos para que o Senhor nos use, nos abençoe, nos ensine a voltar a ser criança no colo dele, a gente reconhecer, né, aquilo que nos tira disso, para que a gente possa chegar mais perto, inclusive, das nossas crianças, para poder ensinar para elas quem Deus é por meio da sua palavra. Né? Amém. E é isso. Pastor Jafé, pode orar para a gente encerrar? Claro. Vamos orar. Mais uma vez, obrigado, Érica e Cláudio, pela disposição, por sonharem com isso, por trazer esse sonho do coração de Deus para nós. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui falando, pensando, planejando, não somente o retorno das atividades da igreja para o departamento infantil, mas para além disso, além desse encontro gostoso, desse ajuntamento, dessa celebração, nós estamos sonhando, orando, pensando, vendo as formas e os meios, as estratégias que melhor nos ajudem a colocar a semente do Evangelho no coração dos pequeninos. Foi isso que Jesus disse, que deveríamos abrir espaço para que as crianças fossem até Ele. Nós queremos fazer isso, queremos abrir espaço no meio dessa cultura que a gente vive, dessa sociedade que a gente vive, dos desafios que cada um de nós, pais e famílias, enfrentamos. Nós queremos ser instrumentos do Senhor para facilitar o caminho, para que as crianças corram e pulem no teu colo. E ali elas encontrem segurança, salvação, alegria e encontrem a verdadeira vida. Continue abençoando a vida do Cláudio, da Érica, do Danilo e da sua família, da sua casa, a fim de que eles continuem sendo instrumentos do Senhor. Inspire-os, dê a eles ideias, sabedoria, criatividade. Continue abençoando os pais e mães da nossa igreja, a fim de que eles compreendam a importância de serem instrumentos de Deus na vida dos seus filhos, porque os filhos são herança do Senhor. Que o Senhor possa despertar no coração
daqueles que o Senhor tem chamado para fazer parte desse ministério. Oramos por aqueles que estão aqui participando, por aqueles que verão essas aulas. Oramos por aqueles que o Senhor está despertando nessa hora. Nós sabemos que nós precisamos de mais pessoas. E sabemos que o caminho o Senhor já deu para a gente. O Senhor disse que nós deveríamos orar ao Senhor da Seara para que enviasse trabalhadores. Nós oramos ao Senhor, porque queremos ver essas crianças alegres. Queremos ver essas crianças cheias da Tua presença. Queremos ver essas crianças cheias da Tua palavra. Queremos ver essas crianças encontrando suas identidades em Cristo e sendo abençoadas e protegidas, ó Deus. Por isso nós nos colocamos à disposição e oramos para que o Senhor abençoe muito esse ministério, abençoe muito esse planejamento e que esse retorno, segundo a Tua vontade, seja extraordinário para a Tua glória, para a Tua honra e para a edificação do coração dos pequeninos. É que eu oro, agradecido a Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Vou publicar, tá, gente? Vou colocar no YouTube com o link fechado, tá? Esse nosso encontro a gente vai mandar no grupo dos pais e do Ministério Infantil somente. Não vai ficar. Legal. Érica, Você vai criar um link fechado. Eu vou subir no YouTube e gero um link. Aí eu mando o link. Fechado. Um link fechado. Tá. Isso. Oi, Simone. Oi, Elisa. Oi. não, eu ia pedir para mandar mesmo o material para que vocês levantaram aí sobre as gerações, tudo, para passagem. Você vai colocar lá, então a gente vê de novo. A gente acabou de comprar ele. Mas que bom te ver. Tá tudo bonito. A Elisa. Então tá bom. A Elisa estava levando a Vitória no médico, por isso que ela chegou agora, queria ter participado antes. Olha, eu tô até com a bolsa aqui, ó. Acabei de chegar. Ela tá melhor? Ah, ela foi fazer exame. Fazer ultrassom.